Quanto às notícias do desporto, destaque também para a Taça de Portugal, rescaldo de mais uma eliminatória. Todos os resultados da quarta eliminatória da Taça de Portugal, confira aqui connosco na Rádio onde dá gosto de ouvir falar de desporto assim. Benfica, Sporting, Chaves, Estoril, Vitória de Setúbal, Braga, Vitória de Guimarães e Tondela são os clubes da Primeira Liga que venceram os respectivos encontros e passaram para os oitavos de final da Taça de Portugal. O Futebol Clube do Porto provocou a grande surpresa ao ser eliminado em Chaves. Quanto à segunda Liga, Sporting de Covilhã, Académica, Real, Leixões e Penafiel fazem parte do lote de equipas apuradas. Mais surpreendentes foram o Sanjoanense, Vila Franquense e Torriense, equipas do Campeonato de Portugal, que se juntam aos clubes profissionais na próxima ronda da Prova Rainha em Portugal. Esta semana é também uma semana de Liga dos Campeões. Benfica e Porto podem selar os oitavos e o Sporting contra Real e Ronaldo. O Benfica e o Futebol Clube do Porto podem selar na quinta jornada da fase de grupos um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, enquanto o Sporting recebe o Real Madrid e Cristiano Ronaldo. Depois de ascender ao segundo posto dos respectivos grupos na quarta ronda, os encarnados qualificam-se com triunfo no reduto do Besiktas e os azuis e brancos garantem um lugar na fase seguinte se vencerem fora o Copenhagen. Por seu lado, e num agrupamento já com o Borussia de Dortmund qualificado, os Leões estão obrigados a bater em casa os campeões europeus em título para se manterem na corrida, numa altura em que ainda tem a Liga Europa em risco, ao contrário do Futebol Clube do Porto e Benfica, que já garantiram. Mesmo com poucas possibilidades de se seguir em frente, já que aos merengues bastará sempre vencer em casa os alemães na última ronda, o Sporting, que passeou na taça face ao terciário praense, vitória por 5-1, tem pela frente amanhã, terça-feira, o jogo grande entre os lusos ao receber os campeões em título. Depois de ter liderado no Bernabéu quase até a final, para acabar derrotado por 2-1 na estreia no Grupo F, o 11 de Jorge Jesus precisa de repetir o que conseguiu até aos 88 minutos, altura que ainda vencia por 1-0. Produto da cantera do Sporting, Ronaldo, que empatou em Madrid de livre direto, é a grande arma dos merengues e a maior de cabeça para os Leões, aliás, a maior dor de cabeça para os Leões, face aos quais tem o vício de marcar. Está ainda por cima em alta, após o histórico hat-trick deste fim de semana frente ao Atlético de Madrid, vitória do Real Madrid por 3-0 no derby de Calderón. Ainda o facto de a formação espanhola não ter selado o apuramento é mais um problema para a equipa lusa, sendo porém preciso lembrar que a equipa em que também atuam Pepe e Fábio Coentrão ainda não são vitórias fora, tendo empatado nos dutos do Borussia de Dortmund a 2 bolas e no Legia de Varsóvia a 3 bolas. Quanto ao Sporting, ainda não somou qualquer igualdade em casa no grupo F, pois venceu os polacos por 2-0 e perdeu 1-0 com os germânicos. No outro encontro do agrupamento, os leões esperam que, mesmo apurado, o 11 de Thomas Tuchel vence em casa o Legia, já que um triunfo dos polacos junto a um triunfo dos merengues atirava o Sporting para o último lugar. Se vencer, o conjunto leonino fica a 2 pontos dos merengues, pelo que precisaria de ganhar na Polónia na sexta jornada e esperar que os merengues não batessem em casa os alemães. Também amanhã, terça-feira, o Futebol Clube do Porto, traumatizado pelo prematuro adeus à taça nos penaltis em Chaves, joga em Copenhague à procura do triunfo que o coloque nos oitavos de final, mas sabendo também que o empate é um resultado positivo, pois mantém a equipa portista no segundo posto do Grupo G. Em caso de igualdade, o 11 no Espírito Santo só ganha vantagem no confronto direto se marcar mais do que um golo face ao empate a uma bola no Dragão, na estreia. As contas portistas podem, porém, complicar-se, não com o nulo, mas com o desaire, pois os dinamarqueses ascenderiam ao segundo lugar, um ponto à frente dos portistas, para na última ronda fecharem na casa do Clube Rouge. O Futebol Clube do Porto encerra no Dragão perante os campeões ingleses. Os belgas, uma das duas equipas entre as 32 participantes na fase de grupos, ainda sem pontos, a outra é o Dinamo de Zagreb, jogam primeiro no reduto do estreante Leicester, que tudo indica vai selar o apuramento sem dificuldades. Na quarta-feira, pelas 17h45, o Benfica, moralizado pelos expressivos 6-0 ao Marítimo, a maior goleada da época, joga frente ao Besiktas. No inferno turco, o passaporte para os oitavos de final ao alcance de uma vitória que os encarnados falharam na luz, o empate a uma bola já nos descontos. Um livre direto de Talisca, jogador emprestado pelas Águias, aos 90 mais 3 minutos, impediu a vitória do conjunto de Revitória, cenário que não se poderá repetir em Istambul, já que o brasileiro está lesionado. A exemplo do panorama que se depara aos azuis e brancos, também aos encarnados, o empate na casa de Ricardo Quaresma serve, pois vale a manutenção do segundo posto. Neste caso, o Benfica teria de o defender na recepção ao Nápoles, a fechar numa sexta jornada em que o Besiktas visita o Dinamo de Kiev, que então deverá estar já condenado a ser último do Grupo B, pois o próximo compromisso é em Nápoles. Caso vençam, os transalpinos podem garantir desde já o apuramento, o que só não acontecerá se os turcos também vencerem. O Besiktas ficaria então com 9 pontos contra 10 do Nápoles e 7 do Benfica, que seria obrigado a vencer os italianos, sendo que o teria de fazer por 2-0, 3-1 ou 3 ou mais golos de diferença se os turcos não perdessem em Kiev. Ainda na Liga dos Campeões continuamos com as contas, 11 equipas em busca dos oitavos já reservado para quinteto.
11 equipas assim, entre as quais o Benfica, precisamente, e o Futebol Clube do Porto podem então garantir amanhã, terça-feira e quarta-feira um lugar nos oitavos de final da Liga dos Campeões em futebol, para já apenas reservados por um quinteto. Os ingleses do Arsenal no grupo A, os franceses do Paris Saint-Germain também do grupo A, os espanhóis do Atlético de Madrid do grupo D e os alemães do Bayern de Munique do grupo D e ainda o Borussia do Dortmund do grupo F são os conjuntos apurados já para a fase a eliminar. Na quinta jornada são 11 os candidatos a juntar-se a estas 5 formações de oitavos, sendo que alguns estão praticamente apurados e outros em situação bem mais complicada e em risco de caírem para terceiros dos seus grupos. Do lote de equipas que podem selar a qualificação, só 2 não dependem exclusivamente do que fizerem, dos seus triunfos, o Nápoles no grupo B e o Bayer Leverkusen no grupo E. Os restantes 9 conjuntos apenas precisam de vencer os seus jogos, casos de Benfica, ainda Barcelona e Manchester City, Mónaco, Real Madrid, Leicester e Futebol Clube do Porto, e ainda Sevilha e Juventus que se defrontam. A situação não é porém idêntica para todos, sendo que o estreante Leicester parece certo nos oitavos, mais do que Barcelona e o Real Madrid que visita Alvalade. Ainda assim, os gigantes espanhóis parecem em melhor posição do que Manchester City, Mónaco e Sevilha e Juventus que medem forças no Ramon Sánchez Pizjuán. Mais complexa é a situação das equipas portuguesas, que já aqui dissemos, o Benfica que joga no reduto desta feita do Besiktas e o Futebol Clube do Porto visita ao Copenhaga, pois ambos chegam aos oitavos vencendo, mas caem para terceiros dos seus grupos, perdendo. Os dois conjuntos lusos já sabem que no mínimo seguirão para a Liga Europa, tal como Barcelona, Mónaco, Real Madrid, Leicester, Sevilha e Juventus. Caso se confirmassem os 11 apuramentos, os oitavos ficavam fechados, o que significaria a eliminação do Sporting e ainda do Besiktas e Dinamo de Kiev, Borussia de Mönchengladbach e Celtic, Tottenham e CSKA de Moscovo, Copenhaga e Lyon. Na corrida à fase eliminar já não estão Basileia e Ludogorets, PSV Eindhoven e Rostov, Legia de Varsóvia, Clube Rouge e Dinamo de Zagreb, sendo que todas ainda podem chegar à Liga Europa. Entretanto, Gelson Martins sofreu um acidente de viação. A chuva e o piso escorregadio provocaram o despiste do jogador do Sporting. Sofreu ontem sim um acidente de viação perto do túnel do Grilo, num dos acessos à cidade de Lisboa, mas sem consequências de maior, além de alguns estragos no seu automóvel. O extremo do Sporting acabou por ser vítima de mau tempo e do piso escorregadio devido à chuva que caiu durante todo o dia na capital, batendo com a viatura junto ao acesso para o eixo norte-sul. Gelson está bem de saúde e apenas teve de chamar um reboque para proceder à remoção da viatura da via. Ainda no Sporting, o processo de interdição de Alvalade está congelado na Liga. Em causa estão as declarações de Bruno de Carvalho e Otávio Machado, que colocaram em causa o bom nome das competições profissionais de futebol. O Diário Correio da Manhã avança esta segunda-feira a informação de que a antiga Comissão de Instrução e Inquéritos da Liga deixou à sua sucessora Comissão de Instrutores um processo praticamente concluído que visava o Sporting, em que se invocava o ilícito disciplinar grave denominado por ofensa ao bom nome e ao prestígio das competições profissionais de futebol e que tem como consequência pena a interdição do estádio José Alvalade de 1 a 3 jogos. Ainda no handball, o Sporting vence e continua na Taça Challenge. O Sporting apurou-se ontem para os oitavos de final da Taça Challenge de handball, após vencer no jogo da segunda mão os italianos do Romanha por 37-24. Recorde-se que na primeira partida os leões já haviam vencido por 32-25. Já na Taça Challenge feminina, o CS Madeira foi eliminado pelas croatas do Lokomotiva de Zagreb ao perder por 21-40 no segundo jogo. Na primeira partida, as madeirenses haviam ganho por 29-24. Lá por fora, no Brasil, Palmeiras bate o Botafogo e fica a um ponto do título. Palmeiras colocou-se ontem um ponto de sagrar campeão brasileiro de futebol pela primeira vez desde 1994, ao bater em casa o Botafogo por 1-0, encontro da 36ª e antepenúltima ronda do Brasileirão. A formação comandada por Cuca passou a contar mais 6 pontos do que o Santos e 7 em relação ao Flamengo, conjuntos que estiveram a vencer, mas acabaram ambos por empatar a 2 bolas, com golos sofridos no final, face a Cruzeiro e Curitiba. No ténis, Murray bate Djokovic no final do Masters e segura o número mundial. O tenista britânico Andy Murray conquistou ontem pela primeira vez o ATP World Tour Finals, antes designado como Masters, ao bater o sérvio Novak Djokovic na final, o que lhe garante acabar o ano como número 1. Assim, no O2 Arena, em Londres, Murray superou o tetracampeão em título, que precisava de vencer para reconquistar a liderança do ranking em 2 sets pelos parciais de 6-3 e 6-4, num embate que durou 1 hora e 43 minutos. Andy Murray, que venceu ao terceiro match point, nunca tinha sequer jogado a final do Masters, ao contrário de Djokovic, que soma 5 cetros 2008, 2012, 2013, 2014 e 2015 e procurava igualar os 6 do suíço Roger Federer. Entretanto, o hino de Portugal tocou 2 vezes o Grande Prémio de Macau. António Félix da Costa e Tiago Monteiro
foram os responsáveis por a portuguesa ter sido ouvida 2 vezes. O Grande Prémio de Macau terminou ontem com 81 mil espectadores a ouvir o hino português 2 vezes. António Félix da Costa venceu a corrida de Fórmula 3, repetindo a vitória de 2012, uma das maiores da sua carreira. Antes, Tiago Monteiro venceu a principal corrida disputada no circuito da Guia e tornou-se no primeiro português a vencer esta prova, que desde o ano passado integra o campeonato TCR International Series. Nunca antes o hino de Portugal tinha tocado 2 vezes num Grande Prémio de Macau. Destaque agora também inteirinho para os campeonatos amadores da FADA e para as equipas do Concelho de Amarante, equipas federadas, nomeadamente começando então pela FADA, primeira divisão, jogos que decorreram na tarde do passado sábado. Primeira divisão com os seguintes resultados: Madalena 1, Spelos 3, Gondar 3, Lufrei 3, Mor 1, Padronelo 1, Gatão 2, Estradinha 2, Arca 2, Lomba 2, Mancelos 1, Vila Garcia 0. Descansou nesta quinta jornada da primeira divisão da FADA a equipa do Freixo de Baixo. Após esta quinta jornada da primeira divisão da FADA, a classificação está assim ordenada. O primeiro é o Estradinha com 13 pontos, o segundo Padronelo com 8, terceiros Spelos, Mour, Gatão e Freixo de Baixo com 7, sétimos Gondar, Mancelos e Madalena com 6, décimos Arca, Vila Garcia e Lufrei com 4, 13º e última equipa do Lomba. Quanto à segunda divisão da FADA, jogos realizados na manhã de ontem, foram os seguintes os jogos e respectivos resultados: Morgido 2, Travanca 1, Estrelas da Paz 3, Malteses 4, Fridão 5, Sanches 1, Olo 1, Ada 0, Bostelo 1, Vilachã 0 e Carneiro 2, Anciães 3. Após esta quinta jornada da segunda divisão da FADA, a classificação está assim ordenada. O primeiro é o Fridão com 15 pontos, segundo Malteses com 13 pontos, terceiro Estrelas da Paz e Sanches com 9 pontos, quinto Travanca e Anciães com 8 pontos, sétimo Olo com 7 pontos, oitavo Morgido com 6 pontos, nono Vilachã com 4 pontos, décimos Carneiro e Bostelo com 3 pontos, 12º e última equipa da ADA com apenas 1 ponto. Este fim de semana, também em relação às equipas federadas do Concelho de Amarante, o salvadorense foi a Baião a vencer a equipa local por 2-0 no jogo referente à jornada 7 da segunda divisão da Associação de Futebol do Porto, Série 3, no passado sábado, jogo que se realizou às 3 da tarde. O Vila Quis recebeu e perdeu no seu estádio, referente à equipa do Nuno Alves, por 1-0, num jogo que se realizou ontem à tarde, a contar para a 8ª jornada da Divisão de Honra da Associação de Futebol do Porto. Quanto ao Vilamiã, recebeu e venceu no seu estádio a equipa do Vilarinho por 2-1, num jogo referente à 12ª jornada da Associação de Futebol do Porto, Divisão de Elite Pro Nacional Série 2. Com este resultado, o Vilamé é o 8º classificado com 16 pontos. Já agora, em relação ao Vila Quis, de referir que o Vila Quis é 11º com 8 pontos na divisão de honra da Associação de Futebol do Porto, e o Baião ocupa aliás, o salvadorense desta feita é líder isolado da segunda divisão Série 3 da Associação de Futebol do Porto. Relembramos que o Amarante só joga no próximo fim de semana. Estas e outras notícias do mundo do desporto em permanente atualização aqui na rádio, onde dá gosto ouvir desporto.